Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma observação aqui minha, particular, a respeito da amizade do Daniel Mastral e do Vic Vanilla. Como vocês sabem, esse não é um conteúdo costumeiro aqui no canal. Aqui, para quem conhece, é voltado à relação afetiva, crescimento pessoal, fé e espiritualidade também. Por isso que, devido a esse caso, essa morte, tudo isso que aconteceu, tudo muito misterioso, tudo muito estranho, como é um assunto que me chama atenção, questão da depressão que ele teve, que o filho teve, que a esposa teve. Tudo isso me chamou muito a atenção para falar um pouco mais sobre este assunto aqui. Então hoje eu quero apresentar para vocês a visão que eu tive em relação a essa amizade repentina de poucos meses, praticamente, acho que nem foi nem de um ano, que ele teve com o Vic Vanilla, ao qual eu observei uma mudança no Vic Vanilla, como se ele estivesse amolecendo o coração, amolecendo para a fé em Deus. E tudo isso através dessa amizade que ele teve com o Daniel Mastral. Para quem não conhece o Vic Vanilla, ele é líder do templo luciferiano, muito conhecido no TikTok, com seu mais de 1,5 milhão de seguidores, e tem também seu canal no YouTube, pelo que eu sei é empresário e muito conhecido nesse mundo do ocultismo, estudante de Kabbalah, mas as pessoas titulam e veem o Vic Vanilla como um satanista, ao qual ele nem gosta de ser chamado assim, porque ele não se vê como satanista, e sim como luciferiano, o que confunde um pouco, porque muitas pessoas acreditam ser a mesma coisa, mas não, satanismo é uma coisa, luciferianismo é outra, e eles não gostam de serem confundidos. Diferente do Daniel Mastral, que sim, foi satanista durante alguns anos da vida dele, mas que se converteu há quase 30 anos atrás, antes do seu falecimento. Inclusive, antes dele falecer, eles fizeram essa amizade de meses atrás, mas eles não se davam bem, eles não se bicavam e eles acabavam meio que se atacando um ao outro, inclusive através de redes sociais, mandando indiretinha para um, outro mandando para o outro, um chamando de satanistinha de TikTok, o outro chamando de satanistinha de fundo de quintal, enfim, eles não se davam bem, mas foi eles se conhecerem pessoalmente que a sintonia parece ter sido de imediato. O que parece de fato é que o Daniel Mastral sentiu uma certa confiança nele, ou muita confiança, a qual ele não vinha tendo há muito tempo nas pessoas. Então ele viu nele como um refúgio, um escape, uma pessoa que ele pudesse agarrar como realmente uma pessoa amiga e confiável. Ele mesmo dizia, né, porque foram vários áudios soltos aí na internet, o próprio Vic Vanilla soltou para provar para as pessoas que realmente eles estavam com uma amizade e que ele iria expor as imagens, os stories, e expor os áudios e jogar na internet. Tudo que ele mandou para ele eram áudios extensos, de 8, 10 minutos. E ele se desabafando e dizendo que não confiava mais nas pessoas, que infelizmente nem nos próprios familiares, ele não tinha amigos, que ele já se decepcionou com muitas pessoas, os próprios próximos dele que já tentaram lesar, então, inclusive até essa questão de direitos autorais dos livros dele, tudo, então ele não tinha, assim, amizades mais. E eu acho que ele viu no Vic Vanilla uma pessoa, assim, que por afinidade de religião, de fé, sentiu uma sintonia, a pessoa sentiu também. Então, é nela que eu confio. Uma pessoa de tão pouco tempo, que entrou na vida do outro, né, de amizade, confiar mais do que sua própria família, mais do que pessoas que já estão na sua vida há tanto tempo. Então, ele queria ir no programa do Vic Vanilla, para que ele pudesse contar muitas coisas. Eu preciso falar, mas eu não posso, eu não quero que isso seja apagado, e eu não confio depois as pessoas que administram as minhas redes, delas serem apagadas, mas que infelizmente a pessoa não confiava. E pediu para ele fazer, né? Vou fazer no seu podcast, se você me der umas datas alternativas. Ele estava chorando muito. Quando eu escutei aquele áudio, a vontade que eu tive, sinceramente, foi de pegar a pessoa no colo e dar um abraço, sabe? Porque era o que a pessoa estava precisando nesse momento, se sentindo muito sozinha.
Então ele viu assim no Vic Vanilla uma pessoa que ele realmente pudesse confiar, apesar de tão pouco tempo de amizade, mas que ele pudesse depositar, né, essa confiança de falar tudo que ele queria falar, para que não fosse excluído, porque no caso dele vai ficar para sempre. Como Daniel Mastral sofreu esses ataques e aconteceu com a vida dele o que aconteceu, o Vic Vanilla é outra pessoa que deve tomar cuidado, muito cuidado, porque ele está muito exposto e ele se mostrou com muita amizade, porém que é algo lindo, algo que eu vi que aconteceu com a aproximação dos dois, que o Daniel ele estava conseguindo trazer o Vic Vanilla para o lado da luz, através de tão pouco tempo de amizade. Porque o Vic Vanilla, ele era contra a igreja, ele queimou Bíblia, por isso que ele ficou conhecido na rede social, porque ele queimou Bíblia e ele era contra as religiões, o evangelho, contra Deus. E ele agora fala de Deus nos vídeos dele. Ele não fala mais assim, que ele é luciferianista, não sei. Mas ele é como se ele fosse assim, um adversário de Deus, apesar de muito inteligente, de conhecedor muito da Bíblia, da palavra de Deus, da fé, de tudo, de sociologia, de história, de ocultismo, de esoterismo. Como eu disse, essas pessoas, elas são muito inteligentes, porque elas precisam conhecer de todas as religiões, então eles estudam muito. Mas isso que eu achei, assim, muito bacana, que antes do Daniel Mastral morrer, ele estava amolecendo o coração do Vic Vanilla, porque ele agora fala de Deus, Deus Todo-Poderoso, porque o Deus, não sei, que vocês não conhecem, se não viram algum vídeo, ou conheciam, acompanhavam ele, às vezes eu vi assim, eu conheci ele através do TikTok, porque ele era muito do TikTok, só que ele tem um canal dele lá no YouTube também. Então eu ficava assim, no início eu fiquei horrorizada, né, com a imagem da pessoa mesmo, a cara toda tatuada. Eu não gostei muito da imagem, principalmente do que ele pregava nas redes sociais, né, algo contra, ser contra Deus. Para que as pessoas seguissem a Lúcifer e não seguissem a Deus e não sei o que. Então eles tinham, esse menino é do mal, esse menino é das trevas. Inicialmente foi isso que eu pensei. Só que agora ele está mostrando uma outra pessoa, uma outra imagem, que realmente é como se o Cristo tivesse entrado nele, através do Daniel Mastral. E o que ele fez com ele, eu acho que ele sentiu, o próprio Mastral sentiu isso, que foi justamente o que aconteceu com ele há 20 anos atrás. O que o pastor que salvou ele do satanismo, que fez lá o exorcismo com ele, também salvou ele. Então ele se entregou a Jesus graças a esse pastor, que foi uma luz, foi um santo. Eu não lembro agora o nome desse pastor, não sei se ele vive ainda, mas foi ele que salvou, como muitas pessoas que têm a Deus, que têm a luz e que conseguem resgatar pessoas, tirar pessoas da depressão, resgatar vidas, converter e levar muitas pessoas para o lado do bem, tirar do lado de caminhos errados e trazer para o lado do bem, e a pessoa acabar procurando, querendo conhecer mais a Deus, conhecer quem foi Jesus, se interessar mais. E a pessoa acaba, sim, voltando para esse lado da luz, né? Então foi isso que aconteceu, que eu vi, eu falei, bacana, porque pelo menos nos últimos meses de vida dele, ele fez algo que fizeram por ele lá atrás, né? Que foi resgatar. Então eu sei que assim, por mais que ele continue na religião dele, né, o ministério dele lá, de Lúcifer, ele está com Deus, mesmo sabendo que Deus existe, porque ele conhece a Bíblia, ele sabe que Jesus Cristo existiu, veio ao mundo, eles sabem tudo isso, só que simplesmente não são desse lado, são do outro, e eu vejo que agora ele está do lado de Jesus, e ficaram muito amigos, e parece que foi uma amizade assim, bem rápida e intensa, uma amizade assim, como ele disse, espiritual. Não foi como o casamento, né, dele com a mulher, que foi algo carnal, né? A sintonia, a conexão que a gente teve foi espiritual, né? Realmente eu acredito nessa amizade mesmo que eles tiveram, e eu acredito que
essa família, essas seitas que eles participaram, né? Não ficou nada satisfeito com essa amizade. Eu acho que isso incomodou muito. Por quê? Um já tem conhecimento, que era o Daniel Mastral. O outro também tem. Os dois são inteligentíssimos. E essas pessoas que são, assim, desse mundo do ocultismo, que a gente pensa que eles não têm conhecimento com a Bíblia, com a palavra de Deus, eles são os que mais conhecem. Eles destrincham a Bíblia dos pés à cabeça. Né? A gente aqui não tem muito, mas eles estudam muito. Eles estudam todas as religiões. Então, o que eu pensei? Junta um que já tem muito estudo, junta com outro, o que isso vai dar? Ainda mais um comentando que vai no podcast do outro, que a gente tem muito o que falar, que a gente tem muito o que dizer. Então, isso incomodou, no caso, essa amizade entre eles. Mas que o Daniel Mastral, antes de partir, fez esse algo bom, trouxe essa luz para o Vic Vanilla, para a vida dele, fazendo ele enxergar e aceitar Deus como o Todo-Poderoso, porque conhecer ele já conhecia, porém agora ele fala de Deus de uma forma diferente. E como eu disse, ele pôde fazer por ele o que ele fez por muitos no decorrer desses anos e por o Vic Vanilla também, que foi o que o pastor fez com ele há muitos anos atrás, apresentar Deus, apresentar Jesus a ele, e que realmente ele foi um santo na vida dele. Porque se não fosse por esse pastor, não se sabe o que poderia ter sido da sua vida, e muito menos da sua alma. Para finalizar, eu vou deixar um corte de uma live que ele fez, chorando após a morte do Daniel Mastral. Eu acredito que foi uns 3 dias depois, ele fez essa live. E pasmem, o Vic Vanilla dizia em várias lives, muito antes dele conhecer o Daniel, muito antes de tudo isso, que ele não chorava. Eu, inclusive, presenciei uma vez que por acaso eu entrei, ele estava lá, fiquei um pouquinho assistindo e vi ele falando que ele não chorava, porque isso é inclusive da religião dele, que eles acabam aprendendo a não chorar. E ele chorou nessa live e realmente foi de verdade. Vejam o vídeo e deixem aí nos comentários o que você acha disso. Será que o Vic Vanilla está sendo quebrantado? Será que o Mastral conseguiu quebrantar o coraçãozinho dele? Será que ele vai se converter? Deixe nos comentários a sua opinião. Um grande beijo e até a próxima. Então eu queria que quem pudesse fizesse uma oração. Fizesse uma oração comigo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Hanan בכוח גדולת מניחת הציר צרורה קבל רינה עמך סגבנו תחנו נוחה נהג בורדה שיחודה כבבה שונה פרחם תחרם רחמי צדקתך תמיד קולם חסין קדוש ברוב טובך נחל עדתך יחיד גאה למך פני זוכרי דשתך שבתנו קבל שמעת סקצנו יודי הצלומות ברוך שכבוד זכותו לעולם ועד. O eterno Deus, Adonai, El Shaddai, Elohim, escude Daniel Mastral, Marcelo Agostinho Ferreira, escude sua casa, sua família, seu filho, sua esposa. Que o Cristo, ele sempre defendeu, possa valer por ele, permitir a entrada dele nos reinos infinitos, nos salões celestiais. O Mastral, para quem não sabe, ele gostava muito da literatura de Rehalot, as carruagens, né? As carruagens de Ezequiel. Então que ele possa conhecer todos os mundos agora que ele está livre. Vamos orar também o Pai Nosso para ele.